Eu vou falar sobre a cultura da CDJ, Comunidade Discípulos de Jesus. O nosso jeitão de pensar, de falar, de viver. Eu acredito que você está visualizando esse vídeo ou porque faz parte da CDJ, ou porque está chegando nessa família, ou porque quer nos conhecer de alguma forma. De qualquer modo, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Vinícius, filho de Deus, na verdade, né? Estou como pastor na CDJ em Fortaleza e cooperando também com as CDJs no sertão, nas localidades, tá bom? Então, falando sobre a cultura local da CDJ, nós sabemos que a igreja, ela na verdade está dentro da cultura do reino de Deus, que é uma cultura ampla. Basicamente, a cultura do reino de Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz. Porém, cada igreja local tem as suas marcas distintas, registradas enquanto cultura. São aqueles aspectos que marcam e que definem mais cada comunidade local. E esse material ele visa falar um pouquinho para você a respeito do nosso jeitão, da nossa cultura, das nossas marcas, apesar de que a melhor maneira de conhecer uma cultura é vivenciando ela, né? Ou estando nela, estando inserido nela, mais do que ouvir falar. Mas vamos lá. Primeiro aspecto que eu quero falar é que a linguagem para a gente é muito importante. Nós valorizamos muito aquilo que falamos. Queremos uma linguagem que condiz com a visão. Queremos uma linguagem que condiz com a compreensão. Então, por exemplo, nós não costumamos chamar prédio de igreja. Nós chamamos prédio de prédio da igreja, ou nosso local de reunião. No nosso caso, em Fortaleza, chamamos Espaço CDJ. Um tempo lá na Barriguda chamavam de nave. Enfim, a igreja somos nós e nós não gostamos de usar a linguagem de igreja para se referir a um edifício de tijolos, porque entendemos que isso com o tempo pode confundir e enganar a mente das pessoas, achando que a igreja é um prédio, um local sagrado que foi construído e que você vai para a igreja e não que você é a igreja. Nós acreditamos que nós somos a igreja. Os discípulos de Jesus são a igreja, reunidos em nome de Jesus. E o nosso local de reunião é uma bênção, nós cuidamos dele, buscamos zelar com muita excelência, deixá-lo bem bonito, mas é apenas o nosso local de reunião, de proclamação da palavra. Também o culto não é um momento de domingo, o culto é a nossa vida. Romanos 12 fala que o nosso culto racional é apresentar a Deus os nossos corpos, ou seja, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Gesem também é uma característica da nossa linguagem hoje, pelo menos em 2020. Pode ser que depois a gente mude, né? Porque isso é forma e não essência. Mas por Gesem a gente entende grupo de crescimento e multiplicação. Então as nossas células, os nossos grupos pequenos, nós chamamos de Gesem. Porque a nossa missão como igreja é crescer e multiplicar a vida de Jesus. Então Gesem são os grupos de crescimento e multiplicação. Um valor nosso muito forte, que está dentro da nossa cultura, é a exposição bíblica. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Lemos outros livros, ouvimos pessoas, mas para nós, absolutamente, a Bíblia é a regra de fé e prática. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia que nos orienta, que nos guia, é a partir da Bíblia que nós compreendemos a revelação específica de Deus, é a partir da Bíblia que nós compreendemos os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor doutrinária para a nossa vida, para a vida da igreja, não dizendo que Deus só fala por meio da Bíblia, mas a Bíblia é o principal canal de Deus se revelar de maneira específica e doutrinária ao ser humano. E aí nós entendemos que a Bíblia coloca Jesus no centro, de Gênesis a Apocalipse. Então somos também uma igreja cristocêntrica. Jesus ocupa o centro. Jesus é o motivo da nossa existência. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Cremos que Deus quer e está formando uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então Jesus ele deve ocupar o centro da nossa reunião, Jesus deve ser a pessoa que o discipulado aponta, Jesus deve ser cantado nos louvores. Não queremos reuniões
que focam em outra coisa a não ser Jesus. Tem reuniões que falam muito do diabo, outras falam muito só do sucesso humano, terreno. Nós queremos falar sobre Jesus, nós queremos parecer com Jesus. Entendemos que, como é uma igreja bíblica, a CDJ, então deve ser uma igreja que fala o tempo todo sobre Jesus, porque a Bíblia fala sobre Jesus, o propósito de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus, ok? E aí, uma outra expressão da nossa cultura é a vida devocional. A vida devocional é o relacionamento que nós cultivamos com Deus. A vida em comunidade é fundamental. Nós gostamos de nos reunir, de celebrarmos, mas cada discípulo precisa ter um encontro pessoal com Deus. Cada discípulo precisa cultivar um relacionamento com o Pai por meio do Espírito Santo. Nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus, ele se dá especialmente na pessoa do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. Então, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que veio habitar dentro de nós e ele quer se relacionar conosco por meio da leitura da palavra, da Bíblia, por meio das orações, da disciplina espiritual, de você falar com Deus, de ouvir a Deus, e entendemos que isso é fundamental para todo discípulo. Faz parte da nossa cultura ter uma vida devocional com Deus. Cada um ouvindo Deus, falando com Deus, tendo intimidade com o Pai, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. A isso nós também chamamos de coesa, comunhão com o Espírito Santo. Uma vida coesa, uma vida íntegra diante de Deus, necessariamente tem comunhão com o Espírito Santo, tá bom? O Espírito, ele traz vida para a gente. Então, alguém que só frequenta reunião, que serve em algum ministério, que devolve o dízimo na igreja, faz um monte de coisa, mas não tem uma comunhão com o Espírito Santo, provavelmente essa pessoa está vivendo só como religiosa. Então, nós incentivamos o tempo todo cada discípulo, assim como Jesus, a ter comunhão com o Espírito Santo, a ter intimidade com Deus. Outro elemento fundamental é o serviço. O serviço, ele faz parte da nossa natureza e não só do que nós fazemos, porque Jesus é servo. Jesus disse que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E ele disse que nós devemos imitar os seus passos. Então Jesus serviu em todo o tempo. A vida de Jesus foi uma vida de serviço. Então não tem como pensar uma comunidade de discípulos de Jesus que não servem. Então nós servimos porque servir é a nossa natureza. Servir é Deus atuando na gente. Nós amamos o próximo servindo ao próximo, de várias formas. Através de um ato singelo, nas nossas casas nós servimos o nosso vizinho, o nosso bairro, a nossa comunidade, também a família da fé, que é a igreja. Então temos muitos ministérios e a gente ensina que desde o começo da caminhada você deve servir. Se você não serve, tem algum problema na sua vida que precisa mudar, né? Tem algum problema na sua compreensão de Jesus. Se você vai para a igreja só como um cliente, como alguém que consome, você não está vivendo a ideia de Deus para você. Então, servir é cultura na CDJ, uma comunidade que serve, uma comunidade que ama, cada um são muitos dons, muitos talentos, Deus é multiforme, todos nós devemos servir. E nós falamos sobre servir com compromisso, não é servir de maneira aleatória, mas é você ter um compromisso de serviço na igreja, você exercer o seu ministério com compromisso, com responsabilidade. Todos os ministérios de serviço têm o mesmo propósito, crescer e multiplicar a vida de Jesus. Mas isso às vezes se dá por meio da pregação, ou lavando um banheiro, ou montando as cadeiras, ou ministrando louvor, ou ensinando as crianças, cada um fazendo seu serviço para que o corpo de Cristo seja edificado. Junto com o serviço, nós pregamos um outro aspecto da cultura da família CDJ, que é a excelência. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. O nosso Pai é excelente em tudo que Ele faz. Basta nós olharmos para a natureza. Eu estou aqui num local muito bonito, cheio de natureza, e Deus é muito excelente, Deus é um Deus de detalhes, Ele cuida das coisas de uma maneira muito maravilhosa. Portanto, nós também, como filhos de Deus, devemos ser excelentes no que fazemos.
Tudo que nós fazemos deve ser excelente. Preparar um material, uma reunião da igreja, um G100, o nosso trabalho, a nossa casa, tudo deve ser com excelência, inspirando as pessoas. Quando as pessoas olham para aquilo que nós fazemos, elas devem ser inspiradas. E Deus é honrado através da nossa excelência. Então, na CDJ, nós não aceitamos as coisas de qualquer jeito. O serviço não pode ser meia boca, com desleixo, mas com excelência. Excelência não fala de dinheiro, excelência fala de coração. Excelência fala de dedicação, fala de esmero, fala de você realmente ser atencioso, porque o nosso Deus é um Deus atencioso. Então, esse é um vídeo, não falei de todos os elementos da nossa cultura, mas que Deus possa te abençoar com esses elementos, que você medite, busque no Senhor, busque na palavra, compartilhe com alguém, curta esse vídeo, tá bom? Se inscreva na nossa página, comenta aí embaixo o que você achou. Cada vez que você curte, compartilha, comenta, você ajuda esse conteúdo, esse material tão abençoado de Deus a alcançar mais pessoas. Faça a sua parte.